Unidos mais um dia. Hoje é dia 23 de outubro de 2020, uma sexta-feira, e nós vamos dar início, na tarde de hoje, ao estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 5, que tem por título Recebendo Assistência. Então, vamos dar iniciando a leitura do capítulo 5. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade de maneira fraterna e de maneiras fraternas acentuou: sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de acordo ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Tem um livro, o nome do autor é Vitor Ronaldo Costa. É este livro aqui. O nome desse livro é O Visitador da Saúde. O Visitador da Saúde, de Vitor Ronaldo Costa, da editora Fonte Viva. Nesse livro, o Vitor Ronaldo Costa, ele recolhe dessa obra Nosso Lar várias passagens aonde o Lísias faz a sua apresentação, comenta situações envolvendo as questões da saúde. Então, reflexões sobre os ensinamentos contidos na obra Nosso Lar, porque ele é o visitador da saúde. É um personagem que a gente vai ver ao longo do livro maravilhoso, de uma bondade, sabe, incrível. Então, o Vitor Ronaldo Costa, ele vai retirar passagens de vários capítulos da obra Nosso Lar, aonde o Lísias faz os seus comentários e vai analisar. Tanto que o livro, ele se apresenta aqui como, ele diz, sou visitador dos serviços de saúde. E o nome do livro é O Visitador da Saúde. É lindo o livro, é lindo, eu recomendo, sabe? Aqueles que gostam podem comprar, porque... E o Vitor Ronaldo Costa, ele tem várias obras publicadas, muito boas mesmo. Ele é médico, o Vitor Ronaldo Costa, ele é médico. E já tem outras publicações realizadas. Eu vou aqui abrir o ecrã para nós começarmos a estudar o capítulo 5 do livro Nosso Lar. Então, curso do livro Nosso Lar, capítulo 5, primeira parte, né? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma observada nessa primeira parte que nós lemos, aonde o Lísias se apresenta, né? E ele diz que não só coopera na enfermagem, como também sinaliza necessidades de socorro. Eu vou pedir a vocês um minutinho aí, que eu só quero ter certeza de uma coisa. Vou ter que... Então, tá tudo ok. Tá tudo aqui. Vamos lá. Então,
está escrito assim. Então, analisando essa primeira parte. Assim como somos assistidos por nossos anjos protetores enquanto encarnados, na vida espiritual, continuamos a receber esse acompanhamento? Então, é uma pergunta, né? Porque todo mundo fala, é o anjo da guarda, é como as pessoas popularmente falam. Mas nós sabemos que são nossos protetores, nossos orientadores espirituais. Então, assim como somos assistidos por nossos anjos protetores enquanto encarnados, na vida espiritual, continuamos a receber esse acompanhamento? Na verdade, nenhum espírito fica desassistido em momento algum. Mesmo que nós, viu, as pessoas, mesmo que nós, muitas vezes, pensemos que estamos sozinhos, né? A pessoa diz assim, eu estou desamparado, ninguém olha por mim. Mesmo que a gente pense isso, em momento algum nós ficamos desamparados, seja na vida terrena ou na vida espiritual. Há sempre irmãos responsáveis em acompanhar os nossos passos. Esses irmãos que hoje estão aí acompanhando nossos passos, muitos deles são os mesmos que antes de reencarnarmos, quando estávamos no plano espiritual, já nos assistiam, já nos acompanhavam. E nós poderíamos até dizer que muitos deles são nossos fiadores. Porque, aí lembrando, né? Quando alguém vai alugar uma casa, normalmente é pedido um fiador. Então, o fiador tem que ser alguém de muita confiança. Então, nós também temos nossos fiadores no plano espiritual. Aqueles que nos ajudaram antes da nossa encarnação e estão no plano espiritual nos dando orientações, nos intuindo, orando por nós, chamando a nossa atenção e sempre procurando nos auxiliar. Então, seja na vida terrena ou na vida espiritual, há sempre irmãos responsáveis em acompanhar os nossos passos. Mentores, protetores, espíritos simpáticos, familiares, mesmo nas zonas inferiores. Se algum companheiro se encontra na zona inferior, mesmo lá, ele não está desamparado. Ele pode até não perceber, não sentir, mas o amigo espiritual está lá. Ninguém nunca fica desamparado, né? Mas nem sempre nós conseguimos perceber essa assistência. Porque às vezes a nossa cabeça está em outro lugar. Às vezes a gente não está se preocupado com isso, ou se considera uma grande vítima das circunstâncias, um desamparado completo, e a gente não percebe a presença desses amigos. Aí a gente lembra de André Luiz, enquanto estava nas zonas inferiores. Os seus orientadores, protetores, estavam próximos, mas devido à vibração que o envolvia, ele não percebia. Somente no momento em que ele levanta o pensamento ao alto e faz a sua prece, chama pelo Senhor, é que ele começa a perceber que ele está muito bem acompanhado. Voltando ao livro, notando-me a surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. Assim Lísias dizendo, né? O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui na seção em que se encontra, existem mais de 1.000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Só um pouco. Então, olha só o que ele está dizendo. Esse é um dos edifícios menores onde ele está. E só ali tem
mais de 1.000 doentes espirituais. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, né? Então, nós poderíamos dizer, analisando isso que nós lemos, que é o processo de desencarne em si que torna o espírito doente ao chegar ao plano espiritual. Então, as pessoas perguntariam, né? É esse processo de desencarne em si que torna o espírito doente ao chegar ao plano espiritual? Será que é todo esse processo de sofrimento que faz com que o espírito chegue doente? Então, nós poderíamos dizer, a desencarnação é um processo natural. Até porque cada um de nós já desencarnou milhares e milhares de vezes, não é verdade? Então, a desencarnação é um processo natural, onde o perispírito vai se desligando gradualmente do corpo material, após a extinção da vida orgânica. Então, quando a vida orgânica se encerra, praticamente não podemos dizer que o espírito ele é expulso do corpo, né? E essa liberdade, essa libertação, ela vai se processando gradualmente. No entanto, a maior facilidade ou dificuldade em que isso ocorre, então, a maior facilidade ou dificuldade em que isso ocorre dependerá do gênero de morte, do apego ao corpo e da condição moral do espírito, acarretando assim um maior ou menor desgaste de energia para o seu desprendimento, né? Então, como nós podemos dizer aqui, a facilidade ou a dificuldade para ocorrer esse desprendimento vai depender do espírito. Se nós formos muito apegados às coisas materiais, se a nossa condição moral for bem problemática, vamos ter sim uma dificuldade maior para nos desligarmos desse corpo físico. Já falamos sobre isso várias vezes, inclusive já citamos aquele trecho da obra da Ivone do Amaral Pereira, Memória Suicida e outras obras, né? Porque é o nosso grau evolutivo que vai realmente pesar na hora da balança. Vai pesar na balança para dizer se vamos ter um desligamento mais tranquilo ou menos tranquilo, né? Então, vamos pedir para a nossa irmã Eloá, ela está com o microfone ligado, né? Então, prosseguindo aqui, já desligou, né? Ah, então tá tudo bem. Então, vamos seguir aqui. Portanto, não é o desencarne que gera a desarmonia doentia ao espírito. Então, não é porque ele morreu, ele desencarnou, que ele vai estar desarmonizado. Muito pelo contrário, tem espíritos que desencarnam e poucas horas depois já estão muito bem, obrigado. Inclusive, alguns até mandando mensagem. Aí nós podemos lembrar um companheiro chamado, não sei se vocês conhecem, Caibar Schutel, é autor até daquele livro Parábolas e Ensino de Jesus e de inúmeras outras obras. Ele é que fundou a editora, aquela do lado de Matão, né? Me fugiu o nome agora. Ela é de Matão, lá em São Paulo. Muito conhecida, inclusive, essa editora. Então, ele desencarnou, tem um companheiro passando aqui de moto, ele desencarnou e os companheiros ficaram assim muito abalados com o desencarne dele, né? Então, levaram o corpo dele para a editora, é uma editora de São Paulo, é que o nome está me fugindo agora a cabeça. Então, o velório dele foi todo no salão principal da editora. Mas o pessoal estava muito abalado. Então, de repente, uma médium saiu ali do salão e foi por uma outra sala próxima. E nessa outra sala, ela recebeu uma comunicação do próprio Caibar Schutel, aonde ele pediu aos amigos
que não se preocupassem, que ele estava muito bem. E muito pelo contrário, ele dizia para os companheiros: vamos continuar trabalhando. Eu acredito que a Carmen agora, Carmen Dolores, Carmen, por favor, se você lembrar o nome da editora, que me fugiu a memória agora, você, por Olha, eu favor. não lembro, Oi? não sei se a editora era o Clarim. É o Clarim. Me fugiu o nome. É o Clarim mesmo, editora de Caibar e fundada por ele. É o Clarim, na cidade de Matão, em São Paulo. É isso mesmo. Editora Clarim. Então, vocês vejam, ele desencarnou e à noite, durante o seu velório, ele já estava passando uma mensagem para os companheiros de incentivo para que ninguém ficasse aborrecido, para que ninguém ficasse chateado, porque havia muito trabalho a ser feito. Inclusive, Caibar Schutter, ele era um grande defensor da doutrina e travou memoráveis com embates com alguns detratores da doutrina, e tudo isso está muito bem registrado nos anais, né? Nos jornais espíritas, em várias obras espíritas. Então, não é o desencarne que gera desarmonia doentia ao espírito, mas sim a carga magnética de desequilíbrio de sua própria mente, a que foi submetida a sua constituição perispiritual durante a vida orgânica e que permanece em seu comportamento mental. Então, olha só. Então, não é o desencarne que gera desarmonia, mas sim a carga magnética de desequilíbrio de sua própria mente, a que foi submetida a sua constituição perispiritual durante a vida orgânica. Então, a mente do espírito em desarmonia, envolveu o seu perispírito, né? O perispírito e esse perispírito acabou sendo afetado. Então, o nosso comportamento acaba promovendo uma desarmonia no nosso perispírito. Por quê? Porque a nossa atmosfera espiritual fica doentia. E se a nossa atmosfera espiritual está doentia, ela vai acabar afetando o nosso perispírito. E na hora do desligamento, vai haver problemas, vai haver dificuldade. Daí, vários amigos espirituais chamarem a nossa atenção para a educação dos sentimentos, para a reeducação da nossa mente, para que a nossa atmosfera espiritual se torne uma boa atmosfera espiritual, saudável, porque, caso contrário, ela vai afetar o nosso perispírito. E no livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 1, Kardec traz um texto onde ele fala da encarnação, a ligação perispiritual entre o espírito e o corpo. No item terceiro, parágrafo 2, ele escreve assim: o perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela, nem antes nem depois da morte. Isso está lá no Livro dos Médiuns, itens 54 e 55. Ele forma o perispírito com ela, com essa alma, uma só entidade. E não podemos imaginar nem mesmo a alma sem o perispírito. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige seus movimentos. Então, o perispírito, ele forma com essa alma uma só entidade, né? Então, durante a vida, enquanto estamos encarnados, esse fluido perispirítico, ele vai penetrando o nosso corpo e em todas as partes, vai afetando, envolvendo todos os órgãos, todas as células.
E ele serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige seus movimentos. Então se torna uma coisa só. Daí o nosso pensamento, a nossa atmosfera psíquica, acabar afetando de forma muito firme o nosso perispírito. E também vai se refletir no nosso corpo físico. Daí as questões das doenças, dos desequilíbrios, porque o desequilíbrio, ele está no espírito, na mente. É na mente que está o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai afetar todo o restante do conjunto. Porque o homem é formado de espírito, perispírito e corpo físico. Mas o problema está na mente, no ser pensante, na individualidade. E ele fala lá ele falou da encarnação, aqui ele fala da desencarnação, a separação entre o espírito e o corpo. Lá no item 4 ele diz, lá no livro Céu e Inferno, a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. Somente pouco a pouco o fluido perispiritual se desprende de todos os órgãos. Por quê? Porque ele está impregnado em todos os órgãos. Não é? Então, se esse fluido perispiritual está repleto de uma energia deletéria, olha o que vai afetar. Né? Olha aí, somente pouco a pouco o fluido perispiritual se desprende de todos os órgãos. Então, se o espírito tem uma mente desequilibrada, isso afeta o perispírito, o fluido perispiritual, que está impregnando todos os órgãos. Então, os órgãos vão começar também a ficarem doentes, desequilibrados, e aí, olha só, quantas doenças nós sabemos que são causadas devido a desequilíbrios emocionais. Os próprios médicos já falam que o câncer é uma delas. Então, o espírito desequilibrado, altamente desequilibrado, vai acabar passando esse desequilíbrio para o fluido perispiritual, que vai impregnar todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células. Inúmeras doenças poderão se originar dessa forma. De modo que a separação, ele diz, só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, olha como é tão interessante isso, né? Então, ele fala, de modo que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, vamos dar continuidade aqui. E ainda no livro Céu e Inferno, no item 7, ele diz assim, o último suspiro quase nunca é doloroso, uma vez que comumente ocorre em momento de inconsciência. Mas antes dele, a alma sofre a desagregação da matéria. Então, olha só, o último suspiro quase nunca é doloroso, uma vez que comumente ocorre em momento de inconsciência. Mas antes dele, a alma sofre a desagregação da matéria nos roncos da agonia e depois as angústias da perturbação. Apressamos em afirmar que esse estado não é geral, pois a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e perispírito.
Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para se desprender. Então, quanto mais materializado, quanto mais apegado às coisas materiais, mais dolorosa, penosa serão os esforços dessa alma para se desprender. Então a espiritualidade ela fica ali trabalhando junto àquele irmão, né? E de uma certa forma até a presença da família às vezes também colabora. A gente lembra, né, da melhora da morte. Às vezes a pessoa está ali no estado, né, no hospital, em agonia, e a família está ali chorando, sofrendo junto, e a pessoa nada de desencarnar, e a espiritualidade fazendo aquele trabalho, e nada, é uma dificuldade. Então, o que a espiritualidade faz? Dá um passe, podemos dizer, uma injeção, né, de fluido vital do espírito, para ele ter aquela melhora. Aí ele fica assim mais rosadinho, respira um pouco melhor, né? Se apruma. Aí o médico diz assim: olha, ele deu uma melhorada. De repente, de ontem para hoje, ele deu uma melhorada, tá conseguindo respirar melhor. Vocês que estão aqui podem ir para casa. Vão para casa tranquilo, vão dormir. Amanhã vocês voltem, que ele vai estar melhor com certeza. Aí a família se tranquiliza, porque o nosso pensamento, ligado ao pensamento do irmão que está ali em agonia, né, joga para ele uma força que faz com que ele ainda muito apegado à matéria também, ele recebe aquela energia, ele fica ali, né, querendo aproveitar mais um minuto de vida. E aí a família descansa, relaxa, para de emitir aquela energia, vai todo mundo para casa. Aí quando vai todo mundo para casa, aquele pouquinho de energia que ele recebeu acaba. E aí ele desencarna. Aí a família da casa recebe o telefonema: olha, lamentamos dizer, mas o seu parente desencarnou. A pessoa: como desencarnou? Ele tinha melhorado. É a melhora da morte. É uma forma que a espiritualidade tem, né, de tirar a família de perto, para poder, né, liberar. E aí o companheiro consegue fazer a passagem, né? Mas às vezes esse desencarne ele é demorado, esse desligamento é demorado, leva horas, às vezes mais de um dia, os amigos espirituais ali trabalhando para ajudar o companheiro a se desligar, porque ele está muito agarrado à matéria, ele não facilita em nada o trabalho da espiritualidade. E eles vão ali fazendo esse trabalho com muito amor. Então, Kardec diz, assim, quanto maior for essa afinidade, né? Essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado serão os esforços da alma para se desprender. E ainda continuando esse item 7, Kardec diz, há pessoas nas quais a união é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. É aquela pessoa que já está bem preparada para morrer, uma pessoa que às vezes ficou muito tempo no hospital, ou uma pessoa mesmo que já não é tão apegada às coisas materiais, bem evangelizada. Então, ela faz uma passagem tranquila. No item 8, ele diz, a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem de preocupações que dizem respeito unicamente à vida e gozos materiais. Então, aquele que tem a sua mente preocupada só
questões materiais e aos gozos, esse realmente é aquele que vai ter muita dificuldade no seu desprendimento. E ele, continuando esse item, ele diz: ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Há pessoas nas quais a união é tão fraca que o desprezo se opera por si mesmo, como que naturalmente, né? E aí ele fala, já tínhamos até lido isso, é como se o fruto maduro se desprendesse do seu caule. É o caso das mortes calma e de pacífico despertar. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, só depende de nós tornar esse desprendimento fácil ou penoso, agradável ou doloroso. Então, é questão, como ele fala aqui, Kardec fala, do nosso livre-arbítrio. Vai depender de nós, da nossa educação, da nossa educação emocional, da educação dos sentimentos, do nosso grau de evangelização. Então, nós somos os responsáveis pelo nosso desprendimento ser mais rápido ou muito dolorido. Está em nossas mãos. Agora vamos aqui continuar no nosso livro, Nosso Lar. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, então Lísias percebeu que André Luiz estava elogiando muito ele. Então ele, percebendo que o companheiro, né, ia acabar descambando para elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona que se recolhera e começou a auscultar-me, a examiná-lo, né, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Porque ele percebeu que André Luiz ia começar a elogiar muito ele. E a gente sabe que todos nós somos suscetíveis à questão da vaidade, né? Todo mundo é suscetível à questão da vaidade. Então, Lísias, preocupado que ele pudesse até ser tocado, né, pelo bichinho da vaidade, ele cortou de uma forma muito delicada as palavras elogiosas do André Luiz, começando o exame. E ele diz assim: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. Olha o caso do suicídio, né? Então ele já falou, ó, você estava lá com câncer no intestino, o fígado com dilacerações e o rim esgotado. Então, realmente, não dava para continuar. Não dava para continuar, né? Então, a gente fazendo uma análise desse trecho, né, nessa questão do elogio, nós não podemos esquecer que é importante a gratidão, claro. Nós temos que ser gratos às pessoas que nos ajudam, né? Por toda ajuda e gentileza que se recebe. No entanto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No entanto, aquele que pratica a caridade com desprendimento e desinteresse não espera reconhecimento, nem resultado. Realiza o bem porque isso lhe torna feliz. Então, quem está realmente propenso a ajudar, né? Ele não quer reconhecimento. Ele não quer. E Lucas, no Evangelho, no capítulo 14, versículo 14, ele diz: e serão felizes por eles não terem meios de retribuí-los. Quer dizer, aquele que busca ajudar alguém que não tem como lhe retribuir, é o feliz, estará feliz. Né? Porque ele está ajudando e aquele a quem ele está ajudando não tem meios de retribuir. Então ele diz: e serão felizes por eles não terem meios de retribuí-los. Deixa todos, tá? Todos os momentos.
Então ele diz: e serão felizes por eles não terem meios de retribuí-los. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 8, quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar o bem. Então a gente tem que buscar fazer o bem porque a gente gosta por amor e não esperando que amanhã eu receba o troco do que da ajuda que eu prestei para alguém, né? É o orgulho e a vaidade que nos fazem aguardar reconhecimento do bem que realizamos. E Mateus, no capítulo 6, versículo 3, diz que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. A que órgãos Lísia se refere, se não a corpo físico? Porque ele disse aqui, olha lá, o intestino está com lesões sérias, com vestígios de câncer. A região do fígado revela dilacerações. O rim demonstra características de esgotamento prematuro. Mas André Luiz está desencarnado. Ele não tem corpo físico. Então, como é que ele está fazendo uma análise física no André Luiz? Então, nós temos que lembrar que o perispírito apresenta, isso aqui a gente tem que prestar muita atenção, organizações funcionais correspondentes aos órgãos do corpo físico. Perceberam? Organizações funcionais correspondentes aos órgãos do corpo físico. Não são os órgãos do corpo físico. São organizações funcionais correspondentes aos órgãos do corpo físico. Porque tem algumas pessoas que criticam as obras de André Luiz, dizendo assim: no perispírito não tem corpo físico. Realmente não tem. Mas André Luiz, ele não fala que são órgãos. Ele diz: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. Com vestígios. O comportamento dele afetou o corpo físico, que acabou marcando o perispírito. Então, o que ele está falando, verificando? Ele está percebendo os vestígios da doença no corpo físico, que afetou o perispírito. Então ele diz: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. Então, o câncer no intestino deixou vestígios no perispírito, nessas organizações funcionais. A região do fígado revela dilacerações e a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Então, o perispírito apresenta organizações funcionais correspondentes aos órgãos do corpo físico, pois são elas, essas organizações funcionais, que coordenam e estabelecem o funcionamento das estruturas fisiológicas do corpo humano. No livro Consolador de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é feita a seguinte pergunta. Na pergunta 30, há órgãos no corpo espiritual? E aí Emmanuel responde: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização
aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização é essa que se subordina aos imperativos da matéria, mas grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo, né? Então ele fala que dentro das leis que regem a vida na Terra, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, zona umbralina, o corpo físico, retirada certas alterações impostas pela prova. Então, algumas alterações vão ser colocadas ali pela prova, pela tarefa que a pessoa precisa realizar. Ele é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. Aproximada. Ele não é uma cópia, como muita gente fala. É uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização é essa que se subordina aos imperativos da matéria, mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, claro, porque tem a questão da hereditariedade, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Continuando aqui. No livro, tem um livro chamado Perispírito e Sua Fisiologia, de Ellerson Gaete e Joseph Gleber. Joseph Gleber é um espírito, tá? Uma vez que a morfologia dos órgãos físicos apresenta grande dependência da estrutura perispiritual, de forma que alguns espíritas denominam o perispírito de molde, entre aspas, do corpo físico, como o eminente Hernando Guimarães Andrade, que denominava de modelo organizador biológico, é possível, se não provável, que o perispírito também determine a função dos diferentes órgãos do corpo. Então, é possível, se não provável, que o perispírito também determine a função dos diferentes órgãos do corpo físico. Para tanto, cada órgão perispiritual, é aquela zona fisiológica, teria de apresentar alguma semelhança funcional com o corpo físico, como de fato ocorre. Então, vamos lembrar disso. Não são órgãos como no corpo físico, tá? Então, a gente tem que... O André Luiz, ele não fala isso, e a Emmanuel também não fala isso. Então, ele fala de semelhança funcional, tá? Ele fala de uma zona funcional, mas não fala que são órgãos, que o perispírito tem órgãos, como os do corpo físico, como muita gente afirma e critica André Luiz. Então, falta um pouco de estudo. E eu digo para vocês, é uma coisa, eu vou até voltar aqui no Consolador, pergunta 30, né? Quando ele fala, né? Aqui, quando ele diz, o perispírito apresenta organizações funcionais, correspondentes aos órgãos do corpo físico, pois são elas que coordenam e estabelecem o funcionamento das estruturas fisiológicas do corpo humano, tá? Então, seria interessante estudar esse capítulo do Consolador, que aborda essa questão, tá? E esse livro, Perispírito e Sua Fisiologia, também é bastante interessante. E quem quiser também pode estudar as obras de Hernando Guimarães Andrade, que é Perispírito, ele tem um livro chamado Perispírito, que é onde ele trata do modelo organizador biológico. Agora vamos seguir o nosso livro aqui. Sorrindo bondoso, acrescentou, assim Lísias, né? Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei o médico. Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Ele está falando do Henrique de Luna.
o Henrique de Luna tinha falado com ele, né, no dia anterior, que esses problemas todos que ele havia tido, inclusive do câncer, tinha sido causado por ele mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão, reticenciosa, apressou-se a consolar. E aí o Lísias, né, percebendo que ele tinha ficado acanhado com a afirmação sobre a responsabilidade dele, apressou-se a consolar, dizendo: na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, então repare, o Lísias é responsável diariamente por auxiliar 80 espíritos doentes. 80. Olha que trabalho ele tem. 80. Aí ele diz: 57 dos 80 se encontram nas suas condições. São suicidas inconscientes. Foram responsáveis pela própria morte, pela própria doença. E ele fala aqui, ó, e talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Quem quiser conhecer os mutilados, estuda Memória de Suicida, que a Ivone fala dos mutilados, né? E ele diz aqui, e talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que um homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, olha só, sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Para que servem os nossos olhos? Para enxergar. Mas o que será que nós damos prioridade para enxergar? Percebeu? E ele diz aqui, ó, sabe que o homem previdente que gastou os olhos do mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais, aqueles, né, que gostam de realizar aqueles programas loucos, pedofilia e uma série de parafilias loucas que existem por aí, né, costumam chegar aqui em extrema loucura. Então ele fala aqui das órbitas vazias, se seus olhos não servem para nada, é melhor que chegue ao mundo espiritual sem eles, né? Se seus olhos são motivos de escândalo, ele fala daquele que tem boas pernas e usa as pernas para o mal, podem chegar lá sem pernas, e aqueles envolvidos nessas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então vamos analisar, né, isso aí. Qual a diferença entre as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma? Considera-se como enfermidades do espírito, pensamentos e sentimentos inferiores, desta e de outras vidas, que se mantêm e que estão gravadas em seu perispírito. Então, a gente traz de outras vidas enfermidades da alma, que são pensamentos e sentimentos inferiores, e muitas vezes não nos basta apenas trazer. Aqui nós adquirimos outras enfermidades. Quando, na realidade, nós deveríamos nos preocupar em tratar que trouxemos e não adquirir novas. Mas a gente nem trata das que a gente trouxe e adquire mais, né? Então ele diz aqui, e essas enfermidades estão gravadas lá no nosso perispírito. Cedo ou tarde, por consequência, essas enfermidades vão afetar nosso corpo físico. Então, a alma desequilibrada, lembra que falamos sobre isso? Tem uma atmosfera espiritual desequilibrada que afeta o perispírito
e que vai passar para o corpo físico. Além dessa causa, as enfermidades do corpo podem ser geradas também por acidentes de percurso, mas que não ocorrem por acaso, né? Então, nós temos as enfermidades da mente e, muitas vezes, a gente adquire enfermidades do nosso corpo, como o caso do André Luiz, pela bebida, pela irresponsabilidade nas atividades sexuais, onde ele contraiu a sífilis. Então, não foi por acaso muitas das enfermidades do corpo que a gente adquire. Os vícios e excessos de toda a ordem, a que submetemos o nosso organismo e as mais influências fluídicas a que nos sintonizamos. Então, as enfermidades da alma vêm pelo desequilíbrio mental, que acaba afetando o perispírito, em consequência, o corpo físico. E as enfermidades do corpo, elas vêm pelos nossos vícios, pelos nossos desregramentos. E aí, nós acabamos totalmente desequilibrados. E a mente em desequilíbrio causa a enfermidade da alma. E os nossos hábitos deseducados acabam provocando as doenças no corpo. Então, o André Luiz foi vítima de tudo isso. Vítima, entre aspas, né? Opa. Vamos seguir daqui. Como explicar essas mutilações perispirituais? Aí nós temos o conjunto que forma o ser humano. Espírito, ser indefinido abstrato, o perispírito, né? Que tem a sua origem no fluido cósmico universal, sem material, e o corpo, que é a matéria, que tem origem no fluido cósmico universal, material, né? Porque ele é formado dessa matéria. Então, como explicar essas mutilações perispirituais? A condição vibratória do corpo perispiritual depende da condição moral do espírito. Nós já estudamos isso também. A condição vibratória do nosso corpo perispiritual vai depender da moral, porque a moral está na base de tudo isso. Os pensamentos contrários às leis morais atraem e condensam no perispírito pesados fluidos que o desarmonizam. Não é? Então, os pensamentos contrários à lei divina acabam atraindo por sintonia e vão condensando no perispírito pesados fluidos que acabam desarmonizando esse perispírito. Havendo, e no livro Leis de Amor, né, de Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 1, diz assim, Emmanuel diz assim, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, ele vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias. As pessoas mais modernas talvez não saibam o que é um vinco, mas o pessoal do nosso tempo, quando passava a calça, né, costumava dobrar a calça, colocar em cima da tábua e passar o ferro para ter um vinco, aquele vinco na frente, né? A calça social era bonita, com aquele vinco. E depois que a calça adquiriu o vinco, nem lavando o vinco saía. Essa história do vinco só foi desaparecer com o advento da calça jeans. Porque com a calça jeans, as pessoas foram deixando, algumas ainda hoje. Outro dia eu vi na rua um senhor com a calça jeans com vinco. Mas com o advento da calça jeans, o vinco foi abandonado. Mas era muito normal as pessoas usarem a calça com vinco. E era uma marca que ficava, e o pior é quando às vezes o pessoal botava o vinco, e o vinco ficava torto. Meu Deus, dava uma trabalheira. Haja jogar água no vinco para poder passar, botar um paninho em cima para tirar, porque o vinco ele marcava muito. Então, é o que o Emmanuel diz aí, né? Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, ele vinca, ele deixa aquela marca no corpo espiritual,
com desequilíbrios ou distonias. Em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange, quer dizer, o que nos obriga a renascer no berço físico, no corpo, no novo corpo, né? Exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Então, essa mensagem de Emmanuel é muito importante. Eu vou repetir esse segundo parágrafo. Em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, olha os vícios, as drogas, o sexo desenfreado, as parafilias, a pedofilia, né? O tráfico, caímos de imediato na desagregação, a corrupção, não vamos deixar de falar, ou na insanidade das próprias forças. Questão da loucura, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange, o que nos obriga, e não tem apelação, é a reencarnação compulsória, a renascer em novo corpo físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Aí nós estamos, às vezes, caminhando pela rua, vemos certas situações muito tristes e a gente diz assim: ah, meu Deus, poxa, quanta impiedade. Essa pobre criatura, às vezes uma criança, ou uma outra coisa, sofrendo, passando por essa situação triste. Às vezes o pessoal, né, visita o Vicente Moretti, visita o Lar Maria de Lourdes, e fica fazendo preces pedindo ao Senhor: Senhor, tem de piedade dessa criatura. Ou então a pessoa diz: nossa, que castigo terrível Deus está dando a essa criatura. Mas quando a gente lê o benfeitor Emmanuel fazendo esse comentário, a gente percebe que não tem castigo nenhum. Tem processo de reeducação. É o espírito sendo reeducado. É a misericórdia do Pai. Temos que orar por esse irmão, claro que temos que orar por esse irmão. Pedir ao Senhor que por acréscimo de misericórdia alivie suas dores. Mas não podemos levantar a voz para o céu e dizer: ah, Senhor, que falta de piedade. E às vezes as pessoas falam, né? Os maus pensamentos, está lá na Gênesis capítulo 14, itens 15 e 16. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Miasmas são deletérios, são emanações insalubres provenientes de substâncias orgânicas em decomposição, né? É um mau cheiro, né? É aquela podridão, né? E quando você passa, e aqui perto da nossa cadeia tem uma usina de esgoto, né, de tratamento de esgoto, que não está muito legal, ela emite, ela deixa escapar um cheiro muito desagradável, um cheiro terrível, né? Mas esse cheiro que ela deixa escapar não é nada comparado com os, vamos dizer assim, os miasmas que saem dos nossos pensamentos. Eles são muito piores, tá? Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios, compõem o ar respirável. Só que esses miasmas liberados pelos nossos pensamentos são muito mais prejudiciais. De acordo, voltando aqui, né, ao livro O Visitador da Saúde, do Vitor Ronaldo Costa,
tem um trecho que ele diz assim: de acordo com as tradições espíritas, né, com as orientações espíritas, as diretrizes éticas do comportamento humano influenciam na contextura do corpo energético, iluminando pelas realizações edificantes ou mutilando pela inobservância da lei, né? Então, as diretrizes do comportamento humano influenciam na contextura do nosso corpo perispiritual. Se nós formos pessoas bem educadas, buscando nos esforçarmos, nos melhorarmos, toda essa nossa energia boa, ela vai, né, iluminar o nosso perispírito, vai ajudá-lo a progredir, a evoluir, a melhorar. Mas, se não, vai acabar trazendo graves problemas para ele. Por isso, não é incomum identificar na erraticidade, lá no plano espiritual, sombras, vamos prestar atenção a isso, atarantadas, que se esgueiram nas zonas umbralinas, tateando aos tropeços, em meio ao sofrimento atroz de quem é portador das órbitas temporariamente vazias. Lembra que ele falou aqui? Sabe que o homem previdente, lá no livro, né, que gastou os olhos do mal, aqui comparece de órbitas vazias? E é o que o companheiro diz aqui. Por isso, como ele gastou, né, os olhos no mal, observando o mal, destacando o mal, principalmente do seu semelhante, ele vai comparecer no plano espiritual de órbitas vazias. Ora, se teus olhos são motivo de escândalo, é melhor que não estivesse, é melhor que o arrancasse. Então ele diz aí, não é incomum identificar na erraticidade esses que têm as órbitas vazias porque gastaram os olhos do mal, se andando como sombras atarantadas, se esgueirando nas zonas umbralinas, tateando aos tropeços em meio ao sofrimento atroz de quem é portador das órbitas temporariamente vazias. Porque os olhos deles serviram só para ver o mal. Então eles chegam cegos no plano espiritual. Imagina o que o André Luiz sofreu no umbral, e ele não tinha as órbitas vazias. E ele sofreu muito. Imagine você sem as órbitas, né? Com essa impressão de cegueira, andando aos tropeços em meio ao sofrimento atroz de quem é portador das órbitas temporariamente vazias, porque gastou seus olhos no mal, né? Agora vamos ler aqui mais um parágrafo no nosso livro. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Nosso lar é instância, é uma colônia do umbral, não é uma colônia, ele está querendo dizer aqui, de espíritos iluminados, não. Então, se ele está em nosso lar, é porque Lísias também ainda precisam, como todos os outros estão ali, progredir. Então ele diz, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo vitoriosos sua razoável acepção, quer dizer, interpretação, né? Somos felizes porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então ele chama atenção para mostrar que o nosso lar é uma colônia de espíritos que ainda tem muito a aprender, a se melhorar, a progredir. E que, graças à bondade do Senhor, eles se consideram até vitoriosos, esse vitorioso ele coloca aqui entre aspas, porque eles têm trabalho a realizar, trabalho no bem, eles podem ajudar outros espíritos. E por isso, a colônia
é cercada por alegria, porque todos estão lá, graças ao Senhor, realizando tarefas no bem. E o Pai concedeu a todos oportunidade de progresso através do trabalho. Por isso que ele chama essa atenção. E aí nós poderíamos dizer, só como o Lízer diz, somos felizes porque temos trabalho. O trabalho é uma lei natural, imprescindível ao progresso do homem. Sua evolução moral, né, ao progresso do homem, sua evolução moral e ao progresso do meio em que vive, seja na vida material ou espiritual. Então, o trabalho, ele é uma lei natural, tá? Imprescindível ao progresso do homem, à sua evolução moral e ao progresso do meio em que vive, seja na vida moral ou espiritual. Então, todos nós temos que ter uma tarefa a realizar, né? O trabalho faz bem. Por isso que quando às vezes uma pessoa faz aniversário, a gente sempre deseja, né? Ah, que Deus lhe dê muita saúde, muita alegria, muita paz, muito sucesso, muita prosperidade e que você tenha muita oportunidade de realizar muito trabalho no bem. Porque o trabalho dignifica o homem, dignifica o espírito. Diferente do que muitos imaginam sobre a morada espiritual, como departamento celestial dos eleitos, as organizações espirituais só se formam em decorrência do trabalho incansável de obreiros da espiritualidade. Então, muita gente acha, né, que as moradas espirituais são departamentos celestial dos eleitos. Emmanuel já disse, esse departamento celestial dos eleitos está vazio, né? Esse mundo que os espíritos ficam lá tocando harpa, esse mundo está vazio. As organizações espirituais só se formam no plano espiritual em decorrência do trabalho incansável dos obreiros da espiritualidade. Então, para a gente encerrar, nós trouxemos aqui a questão 678 de O Livro dos Espíritos. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: nos mundos mais aperfeiçoados, daqueles que a gente nem consegue imaginar, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E os espíritos respondem: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Percebe? Ele não diz que quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho, menos se trabalha. Ele não falou isso. Ele não diz que menos se trabalha, ele diz menos o trabalho é material. Mas não deves crer por isso que o homem fique inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, quanto mais evoluído o mundo, menos trabalho material. Mas isso não quer dizer que menos se trabalha, tá? E o homem, o espírito, nunca fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício, né? Então, nós encerramos aqui o nosso estudo do livro Nosso Lar de hoje. Estamos todos nos vendo agora, né? E que a gente possa aproveitar, né, essa oportunidade. Aqui eu coloquei algumas referências, a referência do livro O Céu e o Inferno, aqueles itens do Céu e Inferno, do Céu e Inferno, do livro Obras Póstumas também, que, se eu não me engano, foi colocado, do livro Consolador, vão ser muito interessantes para nos ajudar a estudar e compreender um pouco mais. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário sobre o estudo de hoje? Pode aproveitar. Ô, Rose, boa tarde. Ô, Rose, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Pode falar. Bem,
O Carlos Bacelli, ele tem no TV Mundo Maior um programa chamado Mês de Hoje, em que ele abordou o assunto a natureza do perispírito. E aí a gente viu no nosso estudo, né, que o nosso desencarne depende do gênero de morte, o nosso apego e as nossas condições morais. E ele diz que quando a gente desencarna, não somos nós que escolhemos para onde vamos, mas de acordo com a nossa densidade mental. Nesse programa ele comenta sobre a natureza do perispírito e diz que, de acordo com a nossa densidade mental, é que nós vamos nos associar vibratoriamente num campo vibratório de acordo com a nossa condição da densidade mental. Ou seja, o que você comentou. É a sintonia, Tudo né, isso, meu amigo? sintonia, justamente. E a gente vai construir essa sintonia respeitando as leis de Deus, buscando o nosso melhor, o nosso aperfeiçoamento. Né? O nosso aperfeiçoamento moral é o caminho para a gente poder elevar a nossa condição vibratória e podemos estar em sintonia, como você diz. É, meu amigo, como o próprio companheiro, nos estudos nós vimos, a responsabilidade está toda em nossas mãos, não é? Não tem quem Nosso acusar, livre. né? Não tem a quem acusar. A responsabilidade é nossa. Como nós estamos vendo na obra, o próprio André Luiz, quando ele fala com Lísias, ele diz: o médico ontem apontou esses meus problemas. E aí ele diz até envergonhado, né? Moço, dizendo que eu sei que a culpa é minha. Aí o Lísias fala para ele: se preocupe, eu atendo aqui por dia mais de 80 pacientes, e desses 80, 57 chegaram aqui nas mesmas situações que você, nas mesmas situações que você. E ele fala, né? Infelizmente, nós ainda não estamos com os nossos olhos bem abertos para essa questão, né, de buscar a nossa reeducação, o nosso equilíbrio, né, de melhorar, de buscar evangelização. Então, a gente precisa buscar fazer todo esse esforço a cada dia para ver se nessa encarnação a gente faz a grande diferença, né? Para que na próxima a gente esteja em melhores condições, não é? Isso aí. É isso Isso. aí. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Essa questão do perispírito é uma questão que nos deixa assim muito, para mim, muito preocupada. E aí a gente se colocando na situação, as nossas fragilidades do corpo são provenientes dos nossos excessos. Então, todo mundo tem um lugar que é mais é frágil mesmo, é mais suscetível, né? Eu tenho um estômago, e o meu estômago é bem ruimzinho. Tem que tomar remédio, tem que fazer dieta, tem que fazer uma coisa. As costas, e aí a gente vê, é nítido para a gente, quando você explicou dessa organização, que a cabeça da gente começa a imaginar que tipo de organização é essa no nosso corpo espiritual, que vai conosco e nós vamos carregar esse corpo com as fragilidades, com o desgaste que nós provocamos em outras vidas, né? Algumas a gente já conseguiu até eliminar, mas a gente repara que tem gente que é fraca em alguma coisa, tem gente que tem uma dificuldade em outro setor dessa organização, mas é muito interessante isso, e a gente se depara com uma situação que está, como você bem falou, a nossa escolha. É o nosso caminho, é a gente que trilha. Então, se a gente sabe que não adianta, como se dizia, como até, de repente, eu disse também, hoje eu vou beber todas, hoje eu vou cair, hoje eu vou botar o pé na jaca, como se diz assim, né? E a gente acha que isso não vai incorrer em nada, né?
A gente sabe que a gente vai pagar um preço. A gente sabe, essas órbitas vazias, que coisa impressionante isso. Forte. Nossa, é um termo que choca mesmo. Choca. As órbitas vazias. Então, o cuidado que a gente precisa ter com aquilo que a gente se interessa, aquilo que a gente se desvia, né? E nos então, a gente né? Gasta o tempo, gasta a oportunidade dessa encarnação, né? dessa experiência. A gente vai ter outras, é claro, mas a gente está gastando algumas coisas, né? O que nos atrai nos programas de TV, não é? O que nos atrai nas redes sociais. Essa vaidade, Não quer dizer, porque aí tem muita gente que diz assim, mas eu não fico correndo atrás de sexo, de coisas terríveis nas redes sociais, não. Mas adora ver aqueles programas da Atena Espiritual, sabe? Aqueles programas que você vê 5 horas da tarde, que aí mostra lá, segue aí, segue aí, não tem aquela coisa, helicóptero, segue aí, morreu 3 aqui, a polícia subiu lá, abateu 10, a polícia pegou lá, tem 6 presuntos ali, não tem sexo, não tem palavrão, é a polícia subindo no morro, matando 10, matou 20, matou 30, aí mostra o corpo sangrando pelo asfalto. Não é isso? Pra quê? É isso, pra que ver isso? Aí você anda na rua, aí vai pro jornal, da banca de jornal, né? Tá lá, 15 mortos. Esquartejamento, o cara matou, esquartejou. Não tem essa coisa. É isso. É isso, gente. Não é palavrão, não é sexo, não é nada dessas coisas, não. O que te atrai quando você vai para ver a televisão? Esses programas policiais, ou aquele outro que não é policial, é aquele outro que traz a família para causar aquele escândalo, aí bota a mãe, a filha, não tem isso? Bota a sogra, bota a nora, bota no ocorrer lá um segredo, aí teus olhos estão atraídos para isso. Para isso. Isso não presta para nada. Então o pessoal fica pensando assim, eu não vejo essas coisas de sexo, não vejo. Mas vê essas coisas. E isso, teus olhos servem para quê? Pode falar, amiga. Rose, isso leva para o nosso pensamento. Claro. Quando a gente desvia o olhar para esse tipo de anúncio, a gente acaba fazendo do nosso pensamento essa morada. Fica tudo gravado. Fica tudo gravado no HD. Exatamente. Não fica gravado no HD. E aí, de noite, para onde que a gente vai? A gente vai... Se desprende e vai para lá. Aí no outro dia acorda assim, meu Deus, eu vou rezar. Eu tive um sonho horroroso. Um sonho, eu não sou ligada a essas coisas. Mas por que eu tive esse sonho horroroso? Durante o desdobramento do sono, você foi lá. Não é isso? Para sua turma. Aí a pessoa diz assim, meu Deus, eu tenho sonhos horrorosos. Por que será? Está no HD. Que você alimentou. Você todo dia alimenta. Fazer o quê? Então, por isso, tudo é a nossa conduta moral. A moral está na base de tudo isso. Não é verdade? Melhorando a moral, o resto melhora. Então, vamos dar uma paradinha agora. Até quando for assim, 6h35, daqui a 15 minutos, a gente retorna para o estudo das parábolas, tá bom? Então, vamos buscar tomar mais cuidado com o nosso HD, para não ficar colocando muito lixo nele. Tá bom? Boa noite, amiga. Obrigado. Nada, obrigada a todos vocês. Obrigada, amada. Obrigada. Obrigada, Aninha de som, que maravilha. O coração de todo. Um abraço. Obrigado. De som agora, hein?
Aí eu Muito saio proveitoso hoje. aqui. Tchau, gente. Um grande abraço. Beijo, tudo de Tchau. bom. Boa Bom noite final de para semana. todos. Se Muito cuidem. bom. Vamos se Proveitoso. cuidar. Vamos se cuidar. Boa noite, um abraço. Tchau. Tchau. Isso aqui.